9:12, Bocão. José Eduardo. Pois é, um abraço a todos. Um abraço para você que está no trânsito nesse exato momento, que tem aí o pensamento de não engordar. Eu acho bom não engordar, porque, rapaz, a pessoa tem que estar com a saúde, né? Você vê Mário tem 70 anos de idade, mas ele tem 70 anos de idade, tá dentro de um padrão, não é, Milene? Bom dia. Bom dia, Zé. Quando eu falo do seu noivo, eu não falo querendo, no termo pejorativo, porque ele é um novo, né? Ele é novo, 31 anos. 31 anos, pois é. Então a gente vai conversar daqui a pouquinho com o doutor Marcelo Zollinger, médico, diretor, núcleo de obesidade e cirurgia bariátrica do Hospital da Bahia. Aliás, eu li alguma coisa que o Hospital da Bahia está fazendo, uma ação interessante. Me lembra aí, eu li ontem. O que é? Novembro Azul, é isso? A gente começou a campanha lá. Doutor Marcelo, pode falar. Bom dia. Bom dia, Bocão. Qual é o Hospital da Bahia? Me lembra aí que eu vi no Hospital da Bahia. Sim, Hospital da Bahia. Qual é a ação interessante que vocês estão fazendo? Olha, na verdade, várias ações. Foi o Outubro Rosa, em relação à questão do câncer de mama. Não é exame de próstata, não? E agora o Novembro Azul. Com câncer de sim. próstata. Como é que é a ação, doutor? A ação, nós fizemos isso com o grupo do Dr. Juarez Andrade, que é o nosso coordenador de urologia do hospital. Uma ação de massificação de informação, com mídia e etc e tal, mostrando que o preconceito às vezes não é um bom negócio para o homem tem que realmente fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. E nós fizemos uma ação junto ao Hospital das Clínicas, onde o Dr. Juarez Andrade trabalha lá no Hospital das Clínicas, no sentido de fazer uma série de pacientes, o exame da próstata, né? Isso. De certa forma, é uma ação social, uma ação de Tem limite, doutor, para os pacientes, que foi ontem, rapaz, agora eu tô lembrado. Isso. Ontem na rádio à noite, um ouvinte lá na outra emissora que eu trabalho, na Itapuã FM, ligou e disse que vocês estão com ação interessante. Na verdade, é uma ação de um hospital privado, pensando de certa forma na população. Eu acho que os hospitais têm que tomar essa atitude, no sentido de fazer com que haja uma divulgação de que câncer de mama mata muita mulher no país. Câncer de próstata é a segunda causa de morte do homem, e que de certa forma são situações plenamente preveníveis, né? E o exame, o toque retal, né? E os exames que são de rastreamento para o câncer de próstata fazem com que esse paciente tenha um diagnóstico precoce e possa ter uma vida tranquila e uma vida fértil, uma vida tranquila. Bom, e tá aqui doutor Marcelo Zollinger, ele diretor núcleo de obesidade e cirurgia bariátrica do Hospital da Bahia. Vocês podem ligar para tirar sua dúvida. Qual o telefone? Bom dia, Boca, bom dia a todos, 35055000, e você pode perguntar também pelo metro1.com.br. E é lá que a gente vai direto para a redação com as primeiras informações aí do Metro. Minha querida Tarsila Alvarim. Bom dia, Zé. Rapaz, conheci uma pessoa que é assim, apaixonada por você. Te ama de paixão, com todo respeito. Adalvo Argolo, conhece Adalvo Argolo? Conheço muito e também gosto muito dele, Mandou meu um beijão. ex-chefinho. Mandou um beijão pra você, Tarsila. Outro pra você, Adalvo, ele deve estar escutando a gente, né? Com certeza. Mas, Stephanie, as primeiras notícias aí do Metro 1. Metro1.com.br informa. Pois é, bom dia, muito bom dia a todos. E a destaque no Metro 1, Operação Nacional contra Crime Organizado prende 16 pessoas na Bahia. A Operação Brasil Integrado, Ação Nordeste Fronteira, foi realizada entre os dias 4 e 5 de novembro pelo Ministério da Justiça em 9 estados do Nordeste e também em outros estados que fazem fronteira com outros países. No território baiano, a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, atuaram com foco na prevenção e no combate ao comércio e uso clandestino de explosivos. Cerca de 1.200 pessoas e 760 veículos foram fiscalizados. No total, mais de 430 pessoas foram presas durante a operação nos 20 estados do país onde houve as ações. Dilma afirma que cortará gastos e que o governo fará o dever de casa, também é outro destaque do Metro 1. Durante uma entrevista coletiva com jornalistas realizada ontem no Palácio do Planalto, a presidente afirmou que as contas serão verificadas com lupa. Ela declarou que não pretende mexer na meta de inflação de 4,5% ao ano ou no intervalo de tolerância, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E finalizando com os destaques do Metro 1, após falha no sistema,
Caixa abre mais cedo nesta sexta-feira, depois de uma pane que atingiu o sistema completo da Caixa Econômica Federal ontem à tarde, deixando os canais da instituição indisponíveis durante boa parte do dia. O banco informou que hoje suas agências vão abrir 1 hora antes do previsto. As atividades foram normalizadas e a Caixa afirmou que os clientes não serão prejudicados pela indisponibilidade do sistema, mas não detalhou de que forma isso será feito. Essas e outras notícias, metro1.com.br. Stephanie Suerdick para o Jornal da Bahia no Ar. Tá emocionado, hein? A cadeira da O senhor conhece a doutora Cristina Azevedo? Tá lhe mandando um abração, viu, doutor Marcelo Zollinger? Conheço, minha colega. É? Tita. Ela quer de Tita. Eu chamo a médica de Tita. Doutora Cristina, é melhor. Ela tá aqui, Tita. Vamos conversar com o doutor Marcelo Zollinger, que vocês podem ligar para tirar também a sua dúvida. E uma pergunta que eu faço ao doutor Marcelo Zollinger, logo ele é cirurgião bariátrico, é isso mesmo, né, doutor? Isso. Especialidade dele, ele trabalha no núcleo de obesidade. Onde é que a pessoa fala assim, meu Deus, eu preciso fazer uma bariátrica, eu preciso emagrecer, mas ela tá com aquele peso, mas não é o peso ideal ainda para uma cirurgia. Eu queria que o senhor fizesse um resumo. Quando é que a pessoa tem que fazer uma cirurgia bariátrica? Na verdade, isso é uma confusão muito grande, né? A cirurgia bariátrica, primeiro, não é uma cirurgia estética. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de salvação de vida, de melhora de comorbidade, como hipertensão, como diabetes, apneia do sono. Então, definiu-se como um consenso na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e nas sociedades internacionais e no Ministério da Saúde, alguns pré-requisitos para que a cirurgia seja realizada. E tem-se o índice de massa corpórea, o IMC, que é uma relação de peso-altura, como, se não sendo o melhor método qualitativo para isso, mas é um método que pode, de certa forma, ser usado nesse consenso para definir quem seria o paciente de cirurgia bariátrica. Pacientes que têm IMC acima de 40, são obesos mórbidos. Esses teriam indicação de procedimento cirúrgico, mesmo que já tendo feito todas as medidas higieno-dietéticas, dieta e uma série de acompanhamentos. Pacientes que o IMC estiver entre 35 e 40, esses terão de ter alguma comorbidade fundamentada e diagnosticada, uma hipertensão, ou um diabetes, ou apneia do sono, uma artralgia, esteatose hepática, alguma situação realmente que faça com que ele, tendo trabalhado incessantemente durante 2 anos prévios para emagrecer e tendo esse tipo de patologia, ele tem indicação de cirurgia. Há uma discussão muito grande de pacientes entre 30 e 35, isso não é ainda um consenso, mas na realidade a cirurgia bariátrica, ela veio realmente resolver de forma eficaz a perda de peso de pacientes que, na grande maioria das vezes, praticamente 100% dos nossos pacientes de consultório já tentaram de forma desesperada emagrecer, com vários métodos, às vezes uns éticos, outros não éticos, às vezes se prejudicando bastante, e não conseguiram. Então a cirurgia bariátrica é realmente, hoje, o melhor método para emagrecer um paciente super obeso, um paciente obeso mórbido, e realmente veio melhorar muito os indicadores. Na verdade, você veja, por exemplo, ontem nós tivemos na Escola Bahia uma palestra muito interessante do professor Protásio, que é um professor de cardiologia reconhecido no país todo, no lançamento do livro do nosso sócio e amigo Jadelson Andrade, e o doutor Protásio dizia uma coisa interessante. Ele mostrou um slide em que a cirurgia bariátrica em pacientes obesos consegue reduzir em 92% a questão do diabetes tipo 2. E tem risco, doutor? Tem risco? Porque muita gente diz, meu Deus, eu vou para uma cirurgia dessa. Na verdade, qualquer procedimento tem risco. Esse é um procedimento que a curva de aprendizado fez com que as equipes, e a Bahia tem várias grandes equipes de cirurgia bariátrica, o Brasil também se diferenciou demais, a curva de aprendizado pode ter sido muito dura em termos de fazer com que as equipes se especializassem, mas hoje os resultados da cirurgia bariátrica, o risco da cirurgia bariátrica muitas vezes é suplantado pelos riscos da situação da obesidade, das comorbidades, etc. Por isso que realmente a cirurgia bariátrica tem sido assim imposta como um procedimento realmente eficaz para perda de peso. Agora, não é um método que vá se começar por ele, né? A cirurgia, e aí eu gosto muito de comunicar à população de que a cirurgia bariátrica tem que ser o último recurso. Ele deve tentar tudo, dieta,
acompanhamento endocrinológico, acompanhamento nutricional, exercício físico. Na verdade, o país precisa ter uma política mais correta no sentido de merenda escolar. Hoje eu já passava por umas 3 escolas indo para cá e via, junto de qualquer escola hoje, e até nas cantinas das escolas particulares, a gente só vê coisa que engorda. É pizza, é sonho, coxinha Aqueles de galinha, carrinhos na entendeu? porta da Aqueles escola. carrinhos na porta da Tem escola. algumas escolas, parece algumas escolas que já dentro não vende mais fritura. Não tem fritura. Graças a Deus. E tem que começar dessa forma, tem que ser uma política de Estado. Zé, você não sabe como esses obesos sofrem. Eles pagam, às vezes, para vir da região metropolitana para os hospitais, 2 lugares nas vans. É horrível. Eles são excluídos do mercado de trabalho, eles dormem mal. E o trauma, hein, doutor? O trauma, o complexo. A autoestima, as relações conjugais horrível. são complicadas. Você já foi obeso? Não, nunca. Nunca fez cirurgia? Não. Eu li a gente falando sobre isso, André Marques, aquele global. Foi o doutor Márcio. Ele disse que ele já estava com vergonha de frequentar ambientes Quem públicos. falou? André Marques, Global. André Marques. E ele disse que só frequentava porque ele tinha contrato com a Globo, que mandava ele ir para os eventos, mas que ele já estava envergonhado de sair de casa. Aí ele fez a bariátrica. verdade. Por falar nisso, eu vi hoje, assistindo Mais Você, que ele estava apresentando, ele está ficando mais fortinho de volta. Acontece alguma coisa na bariátrica que a gente tem que... Na verdade, a gente sempre E você diz se o seguinte, interessou por ele. Ele é um homem bonito, atraente, né? Vixe, Maria. Hora dessa da manhã. Doutor, tem um recado aqui de João pro senhor, por favor, aqui, vamos lá. É engraçado o doutor falar que a cirurgia não é estética quando praticamente todos os médicos dessas especialidades recomendam fazer a mesma. Alguns tinham até parceria com advogados para conseguir a liberação por parte do plano de forma rápida. Os médicos bariátricos só querem ganhar dinheiro com isso? Xiii, doutor. Não, na verdade, bem, lá no serviço o projeto não é esse. Inclusive, não induzimos liminares, né? Absolutamente. E os planos de saúde, quase todos, têm liberado o procedimento cirúrgico. Eu opero uma quantidade enorme de pacientes por mês. Você opera quanto? Qual a média, doutor? Uma média de 70 a 75 pacientes obesos mês. E eu queria que o senhor falasse, e o resultado disso aí? Como é que o senhor vê o resultado? Olha, o resultado, né, a Média. gente hoje, praticamente 12, 13, 14 anos depois desse boom da cirurgia bariátrica, o grande problema hoje é que a cirurgia bariátrica é um procedimento que é um empurrão. Na verdade, eu digo sempre que é o começo, é o start. A cirurgia bariátrica não garante, não dá atestado de emagrecimento eterno. Por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar, todo serviço de cirurgia bariátrica tem que ter uma equipe multidisciplinar fazendo com que esse paciente esteja aderido ao procedimento. Porque em 1 ano e meio, 2 anos, se experimenta realmente uma perda pronunciada do peso, todo o peso extra vai embora mesmo. Agora, a partir daí, o organismo lança a mão de mecanismos no sentido de fazer com que ele pare de emagrecer. É natural. A pessoa tem uma oportunidade de 1 ano e meio, 2 anos emagrecer. Fazer exercício físico porque não tinha condições mais de fazer. Isso. Né? Qualificar a alimentação. Ele só vai voltar a engordar se ele quiser. E está provado que ele, operado, sempre vai ter mais dificuldade de engordar do que a população normal. Então, na verdade, a cirurgia bariátrica é um último recurso. Nós temos de tratar todas as comorbidades previamente. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética. Não pode se pensar na cirurgia bariátrica como a resolução de todos os problemas, porque a cirurgia não é na cabeça. Verdade. A cirurgia é uma modificação no tubo digestivo, no sentido de fazer com que o paciente tenha um impacto de emagrecimento e que ele esteja aderido à equipe multidisciplinar para o resto da vida. Eu digo todo dia, se não qualificar a alimentação, se não mudar a cabeça, se não quiser fazer exercício físico, não faça cirurgia bariátrica, porque não vai dar certo. Lá na frente volta tudo. Vai reengordar e vai procurar de novo o procedimento cirúrgico, e os procedimentos cirúrgicos para tratar uma segunda intervenção são extremamente delicados e os resultados cirúrgicos são geralmente com resultados muito complicados. Qual é o telefone? Deixa eu ver o Crévio aqui. É Crévio que quer falar com a gente aqui. Ô Crévio, bom dia, na linha 3. Bom dia, Crévio. Zé, bom dia. É uma pergunta, só que eu tentei ir para contato com o Hospital da Bahia para marcar referente ao exame de próstata que está em campanha, não consegui. Ainda existe? Essa campanha existe ainda? Olha, a primeira leva de 80 pacientes já foi esgotada. Nós estamos esperando agora uma nova leva de pacientes, estamos organizando isso para que nesse mês de novembro nós tenhamos outras edições do projeto social que fizemos.
Foi um sucesso, hein? Esse projeto. Sucesso. Principalmente pela importância, né? De divulgar para a população. E você percebe que a população está carente, né? Isso. O hospital público não funciona. Qual é o telefone, Cleiton, para as pessoas tirarem as dúvidas com o doutor? Beleza, Marcelo Boca. Zolling, aqui ao vivo, diretor do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital Espanhol. Qual é o telefone? 35055000. 35055000. O Matheus Moraes, que é o nosso gordinho aqui da Metrópole, ele pergunta aqui, ó, pergunta ao doutor Marcelo a opinião dele sobre o doutor Erivaldo, do NTCO, deve ser Núcleo. É um colega, excelente profissional, excelente caráter, meu colega, bom profissional, bom cirurgião bariátrico, eu acho que são as melhores referências. Sotero diz o que, Milene? Sotero pergunta justamente o que a gente estava falando. Doutor, quem faz a bariátrica e não muda hábitos e continua a pensar como gordo, corre risco de morte no pós-operatório? Não, aí não existe estatística que realmente faça com que uma pessoa ou outra no pós-operatório tenha um risco maior. O risco maior deste paciente é no futuro, depois dos 2 anos, ele voltar a engordar e perder todo o esforço que fez e o risco, mesmo que pequeno, de ter submetido a uma cirurgia. Aqui tem uma pergunta, pergunte a ele sobre o alcoolismo pós-bariátrica. Como é que é isso? Importante pergunta, excepcional pergunta. Na verdade, existem várias transgressões. O foco de um obeso pode ser a alimentação. Ele requalificando a alimentação, ele pode desviar o foco e a transgressão para o alcoolismo. Isso já existem estatísticas demonstrando que isso é possível, realmente. Mas aí é que eu volto a dizer, cirurgia bariátrica não é aquela cirurgia que uma andorinha só não vai fazer verão. A equipe multidisciplinar é de extrema importância no sentido de fazer com que na fase mais difícil do emagrecimento, quando possa existir algum tipo de transgressão psicológica, o paciente esteja acompanhado e realmente ele entender que se fizer a cirurgia bariátrica pensando em transgredir e partir para o alcoolismo, ele vai perder o procedimento cirúrgico, né? Ele vai ter problemas sérios, porque ele pode ser que já seja um paciente com algum tipo de hepatopatia esteatótica, e isso, de certa forma, vai trazer consequências muito desagradáveis à vida dele. Diga, Tarsila. Um dia desse eu estava assistindo um programa de TV falando sobre isso. Uma moça tinha feito uma cirurgia bariátrica e começou a se sentir muito bonita, muito atraente e mudou completamente os hábitos. Ela começou a ter outros problemas, se envolveu com alcoolismo, a mãe dela estava achando que ela estava se vulgarizando, ela perdeu completamente a linha, justamente pela falta de um acompanhamento psicológico depois. Eu digo todo dia que você faz uma cirurgia, por exemplo, de apêndice no joelho, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia, e você se esquece que foi operado. A cirurgia bariátrica, se esquecer que foi operado, ela está incorrendo no risco de perder o procedimento cirúrgico. É por isso que eu digo, cirurgia bariátrica tem que ser feita num local que tem estrutura multidisciplinar para esse paciente ter esse tipo de acompanhamento. Digo também que a cirurgia não é realizada num paciente, é realizada numa família inteira, uma casa inteira. O apoio tem que ser sistêmico para que esse paciente tenha um resultado que nós esperamos. A verdade é que cirurgia bariátrica mexe com uma coisa muito séria, que é a cabeça do paciente. E o paciente precisa estar muito bem preparado do ponto de vista psicológico para não incorrer nessas transgressões. Doutor Marcelo Zolling, médico, diretor, Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital da Bahia. Deixe, antes de qualquer coisa, para não me esquecer, mandar um abraço, rapaz, para meu amigo Coronel Roberto Guimarães, grande Guimarães, sujeito decente, policial de primeira linha, um baita de um oficial, homem de operação, está na academia da Polícia Militar fazendo um trabalho maravilhoso. E eu torço muito por meu amigo Guimarães, mas torço muito, um cara de caráter, homem e em todos os sentidos. Gosto muito dele. Paulo, na linha 2. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zé. Você tava falando de feira, é? Alô? Você tá falando de feira? Não, tô falando de Salvador mesmo. Diga aí, meu amigo. Meu irmãozinho, eu queria que você pudesse ajudar seu amigo. Teve um caminhão aqui da nossa empresa Transpioneira que foi roubado agora, nesse momento, no Largo da Calçada, na região da Calçada. Roubado? Roubado com a mercadoria, inclusive levaram até os funcionários, entendeu? Roubaram um caminhão aí na calçada agora? Um caminhão baú que estava fazendo entrega no Macro Real, aqui na calçada, certo? E o que é que tinha dentro do caminhão? Tinha um alimento de alimentação, entendeu? Produtos diversos. Meu Deus do céu. Me dê a placa rápido aí, a placa. JLK 2840. JLK 2840, atenção Águia, atenção Major Ricardo Passos.
correr atrás aí, por favor, JLK 2840. Caminhão baú. Caminhão baú. Rapaz. Paulo na linha 3. Bom dia, Paulo. Bom dia, Zé. Tudo bem? Tudo, nego. Meu amigo, doutor Marcelo, bom dia. Bom dia. Liguei a rádio agora e queria saber sua opinião sobre o balão gástrico, né? A forma de emagrecimento, as causas e consequências dele. Vamos lá, rapidinho, porque tem muita gente na linha, doutor Marcelo. Olha, o balão, nós particularmente não usamos muito o procedimento de balão lá no nosso serviço. O procedimento de balão só é usado no nosso serviço para pacientes super obesos que precisam emagrecer um pouco antes da intervenção, para diminuir um pouquinho as possibilidades de uma complicação cirúrgica. Está provado que pacientes muito obesos, quando levados à cirurgia, eles têm uma tendência maior a ter complicações de várias naturezas do que os pacientes que são obesos, mas que não são super obesos. Então nós mandamos esses pacientes com o balão para um spa, ele emagrece e ele volta um pouco melhor para se submeter ao procedimento cirúrgico. Acho que o balão não é um procedimento tão simples, é um procedimento endoscópico, não é cirúrgico, que é colocado por via endoscópica sob anestesia geral, retirado sob anestesia geral e que tem uma expectativa de permanência de 6 a 8 meses. Né? Isso é importante, lembrar que esse balão vai ser retirado, o paciente continuará. Ele precisará ter um apoio psicológico muito grande nesse período para que o emagrecimento seja mais efetivo e tem que se ter muito cuidado de no pós-retirada do balão ele voltar a realmente ele voltar a engordar. Então a expectativa de perda de peso com balão é relativamente bem menor do que nos procedimentos cirúrgicos. Lai, diz o que aqui, Milene? Bom dia, doutor. Eu tenho 1,72 m, peso 111 quilos e nenhuma doença associada. Não consigo emagrecer. Me sugeriram a cirurgia, mas não quero fazer. O que o senhor acha? Eu acho que antes de qualquer coisa, ela precisa tratar com medidas higiênico-dietéticas. Ela tem que fazer exercício, procurar um endocrinologista, fazer uma avaliação do índice de massa corpórea, ver se ela se enquadra ao projeto de cirurgia bariátrica, mas antes de tudo, ela deve partir para fazer tudo que tem que ser feito antes do procedimento cirúrgico. Anônimo diz o que, Milene? Bom dia a todos. Foi o doutor Marcelo que fez sua cirurgia bariátrica? Mamãe fez também, viu? Gente, Zé. Mamãe fez, vai de sacanagem. Fale que você tá correndo na orla, jogando surfando, futebol, surfando. Fazendo tudo. Até pulando de bunny jump aí, sei lá como é que fala. Não, eu posso garantir que ele não precisa de cirurgia bariátrica. Realmente ele tá bem preparado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Seu depoimento me ajuda bastante. Daqui a pouco o senhor fala sobre os projetos do Hospital da Bahia, tá? Jaqueline, diz o que, Milene? Bom dia a todos, Bocão. Pergunte ao doutor, pois eu tenho uma amiga que fez em novembro passado a bariátrica, ou seja, um ano atrás, com corte. Após o retorno para casa, ela começou a sofrer com arrotos diários sem cessar. É terrível. Ela fala entre dezenas de arrotos até hoje. Fez com a equipe de doutor Chalub, que não deu solução a nenhum problema. Ela vai ser novamente operada agora na segunda-feira. O que pode ter ocorrido? Algum erro? Olha, é muito difícil a gente julgar uma coisa dessa, principalmente porque o Dr. Chalub é um excelente profissional, a gente conhece a história dele. Na verdade, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de modificação muito grande do tubo digestivo, né? E algumas vezes um procedimento desse pode ter algum tipo de consequência. Me parece que é uma coisa. Eu não vi o caso, absolutamente não vi o paciente. É muito difícil eu falar sobre um caso desse. Mas eructações, alguma coisa de vômito, depende muito do que foi usado no procedimento cirúrgico. Se usou o anel, se não usou o anel. Quer dizer, é uma coisa muito difícil de eu falar. Mas acho que o mais importante é ela continuar com o trabalho, junto com a equipe, procurar saber o que é que tem acontecido, porque não me parece que tem havido qualquer tipo de problema de erro. É muito difícil eu me pronunciar sobre um caso. Júnior diz o que aqui, Milene? Bom dia, doutor Marcelo. Parabéns pelo trabalho no Hospital da Bahia e ações sociais. Médico referência e orgulho do nosso estado. Quais são essas ações e os projetos que estão acontecendo no Hospital da Bahia sob a sua direção, doutor? Bocão, você sabe, eu trabalhei 35 anos no Hospital Espanhol. Tenho grandes amigos no Hospital Espanhol, na colônia, na diretoria, nas diretorias por quem passei. Comecei trabalhando lá no primeiro ano de medicina com o Dr. Fernando Filgueiras, o grande mestre de cirurgia que a Bahia já teve em todos os tempos. Fui assistente dele todos esses anos. Depois fui guindado à condição de superintendente médico do hospital. Eu tomava conta da área médica. Foi um momento
de grande expansão do hospital. Na verdade, o Hospital Espanhol veio a realmente chegar a uma posição de destaque. Esses hospitais todos da Bahia, vocês sabem muito bem que o Hospital da Bahia é um hospital muito novo. O Hospital Espanhol tem 130 anos, né? O Santa Isabel, várias centenas de anos, né? O português também. E, na verdade, o mercado médico é um mercado extremamente complexo. Quando eu saí do Espanhol e fui convidado por Jadelson para ir há 4 anos para o Hospital da Bahia, a Bahia toda sabe a situação que o Hospital da Bahia passava. Terrível. Muito difícil, né? Situação, o senhor deve ter salvado o Hospital da Bahia, porque eu me lembro que o Hospital da Bahia, 4 anos atrás, com todo o respeito que eu tenho àquela direção que tinha lá na época, eu recebia denúncias que não tinha lençol para o paciente deitar em maca. O senhor fez ali? O hospital passou por uma crise realmente muito grande. Na verdade, Bocão, eu digo até o seguinte, aquilo foi um empreendimento fabuloso, né? O hospital é muito, eu digo todo dia, muito bacana. Um hospital tem uma hotelaria extraordinária, muito bem localizado, muito bem construído. Isso. O que existe de tecnologia embarcada no hospital não existe em nenhum outro hospital da cidade. Na verdade, foi um investimento extremo. Mas talvez tenha sido um tanto quanto mal implantado. Salvador é uma cidade pobre, né? E o Hospital da Bahia veio com aquela mentalidade de ser um hospital para concorrer com o Hospital Aliança da classe A. Percebi isso. Eu acho que esse foi o grande problema do hospital, ele ter sido mal implantado. Outro aspecto, então não me parece que o problema fosse eminentemente financeiro. Era mais de gerenciamento, de gestão. Como você sabe muito bem que esse mercado de hospitais, ele sofreu uma modificação muito grande com a vinda do Hospital Aliança, há mais ou menos uns 20 e tantos anos para cá, para o Estado. Na verdade, o português e o espanhol, ele vivia, e eu alcancei isso há 30 e tantos anos, né? Numa situação muito confortável. Não havia plano de saúde, os pacientes eram todos privados. O dinheiro da Bahia era diferente, né? Você tinha o polo do cacau, o café, o gado de feira. Certo. A Bahia era um estado mais poderoso, né? E os hospitais muito poucos, quer dizer, então havia uma maneira de que se não precisava fazer muito gestão, o dinheiro vinha, né? As irmãs tomavam conta, não havia enfermagem, não havia esse custo todo do processo. E então as coisas modificaram, o mercado ficou difícil, muito mais competitivo, né? Os planos de saúde entraram, a remuneração diminuiu. Então isso tudo contribuiu para que, se não tiver gestão, não fica em pé. Não e o tem espanhol jeito. foi então, que falta de gestão também? Eu acho que o espanhol foi uma série de situações. Mudanças de presidente. Eu acho que mudanças, eu acho que existiram. Na verdade, o que existiu foi a falta da gestão, né? Eu acho que o que aconteceu foi isso, mas é um hospital, por incrível que pareça, Bocão, que existe uma comoção na cidade. Muito grande, sem sombra de dúvida. É uma comoção e nós Aquele temos... decreto do governador foi interessante, hein? Foi, e nós temos assim, olha, justiça seja feita, o governador, ele fez tudo que pôde para que, de certa forma, para salvar. Talvez ele tenha feito até mais do que eu imagino, porque quando eu fui para o Bahia, eu não tive esse dinheiro para rearrumar o hospital. E, na verdade, mais do que dinheiro, é analisar processos, é mudar o gerenciamento. Então, eu acho que o Bahia foi um exemplo de um hospital que até linha de ônibus eu mexi. Porque eu comecei a fazer o Hospital da Bahia. Eu comecei a fazer o Hospital da Bahia um hospital mais eclético, para a população toda, para planos de enfermaria, para o Planserve. O Planserve é um grande balizador. Nós temos as 500 a 600 mil vidas. O Planserve hoje é muito bem gerido. A doutora Sônia Magnólia melhorou muito. Foi uma das grandes obras do governador Jacques Wagner, foi ter realmente resolvido aquela questão com o apoio inestimável de Manuel Vitório. Então, na verdade, houve uma arrumação muito grande no sentido de fazer com que o hospital se tornasse mais abrangente. Então hoje, na verdade, o que é que nós fizemos? Motivamos os médicos vieram assim, muito motivados para o projeto do hospital, escolhemos a dedo as chefias e coordenações. Você sabe que quem faz o hospital é médico. Se a gente motivar o médico com uma relação empresarial mais forte e ele se sentir seguro do projeto de gestão do hospital, ele vai ficar. O meu sonho, como eu sempre disse, é um médico que entra de manhã e só sai à noite. Com vontade, né, doutor? Com vontade. Com tesão de trabalhar. Com tesão.
E são médicos, e são médicos, não aqueles médicos, Bocão, que de certa forma traga a medalha no peito, mas um médico chão de fábrica, que vá para o projeto e de certa forma com o sentido de ajudar a gestão a consolidar o hospital. No Espanhol, os próprios médicos tentaram a salvação, não foi, doutor? Tentaram, os médicos... Não, na verdade o corpo clínico do Espanhol é espetacular. Eu fui líder desse grupo, eu fui um deles, e na verdade esse grupo do Hospital Espanhol, ele só está esperando o hospital ligar a luz para voltar todos, verdade, porque existe um amor enorme pelo hospital. Então, o que aconteceu no Bahia foi essa interação entre o projeto gerencial, o projeto de motivação médica, o fato dos fornecedores entender que o hospital precisava ser resgatado e ajudaram demais. E o que é que aconteceu? O nosso faturamento começou a aumentar, o nosso processo de recebimento começou a melhorar, os processos operacionais de faturamento e de gerenciamento do recebimento melhoraram muito. E o hospital hoje, graças a Deus, é um hospital que está ainda em consolidação. Eu digo a todo mundo que o hospital não está pronto, ele está a cada dia mais completo, como é o nosso slogan, e tivemos muito cuidado em escolher esse slogan, porque é um slogan que fala do quê? De um hospital que já é completo, mas cada dia quer se completar mais. E é esse o objetivo que todos nós. Outro aspecto importante, Bocão, é o fato da interação da direção do hospital, né? Eu sou amigo de Jadelso há 30 e tantos anos, temos uma relação de profunda amizade e respeito. Fizemos um novo projeto de empresarial, em que eu, o Jadelso e a Lilian Tombo, que é a nossa diretora financeira, estamos juntos no mesmo projeto. As decisões são muito rápidas, as decisões não são levadas aqui e ali, quem decide o hospital está ali. Né? E os médicos participam muito nessas decisões, nessas interações com o projeto de gestão. Então, tudo isso fez com que o Hospital da Bahia hoje, eu posso lhe garantir, ainda não é um hospital consolidado, porque nem o Einstein nem o Sírio Ele está cada dia que passa... Pro que estava, eu te garanto que... Olha, eu posso lhe garantir que do ponto de vista gerencial, eu tenho um orgulho hoje de ter um projeto como o nosso. O nosso resultado tem propiciado que a gente faça esses projetos sociais. Acho que o governo do estado também nos ajudou muito, Bocão, porque nós temos 5 projetos ligados à Secretaria de Saúde do estado. Nós fazemos cirurgia de obesidade para o estado, nós fazemos cirurgia do traumatismo raquimedular, nós fazemos a cirurgia do aneurisma, as embolizações. Lá mesmo? Lá mesmo, com contratos com a Secretaria de Saúde. Ótimo. Com contratos com a Secretaria de Saúde. Nós temos um teto bem razoável de procedimentos lá. Não somos filantrópicos, mas escolhemos fazer porque acho que é um viés importante trabalhar junto a essa parte mais desfavorecida da nossa população. E acho que foi isso que fez com que o hospital tivesse o momento que nós estamos vivendo hoje. Metro 1, vamos pro Metro 1 e eu volto aqui que tem uma pergunta aqui de Paulo Kiki, lê aí a pergunta. Metro1.com.br informa. Por favor, me dá um minuto. Paulo Kiki pergunta se existe a possibilidade dele voltar para o espanhol, do senhor voltar para o espanhol. Pergunte aí. Pro Hospital Espanhol? Isso. Depois do Metro 1. Pois é, voltando ao Metro 1, a informação de que o metrô de Salvador teria parado de funcionar nesta manhã foi negada pela CCR Metrô Bahia. De acordo com a empresa que administra o sistema metroviário, um atraso na saída dos primeiros vagões teria motivado a suspeita, mas os trens funcionam normalmente neste momento. Apesar disso, o motivo do atraso ainda não foi esclarecido. Vale lembrar que na última quarta-feira, 2 vagões do metrô saíram dos trilhos próximo a uma bifurcação entre as estações Retiro e Acesso Norte. Ninguém se feriu gravemente no acidente, que provocou a interrupção momentânea no serviço das 2 estações. Confira mais informações no metro1.com.br. Stephanie Suerdic para o Jornal da Bahia no ar. Botar André Corveiro nesse metrô. Aqui, já que está perguntando aqui, ó, Jaqueline, peso 91 quilos, certo? E tem 1,63 m. Peso 91 quilos e tem 1,63 m. Jaqueline. E aí? Tá na hora de fazer a bariátrica? Eu não fiz o cálculo aqui, mas ela deve estar com o IMC entre 35 e 40, se ela tiver alguma comorbidade. Já tiver tentado todas as medidas para emagrecer e não ter conseguido sucesso, ela tem indicação cirúrgica. Tem que fazer a bariátrica.
ela tem que fazer, pelo menos ela tem que pensar na possibilidade de fazer, tomar informações para ver se ela se enquadra no consenso. Vamos pro comercial, Tarsila Alvarindo, eu volto com o povo todo que estava na linha aí, vai voltar a falar aí comigo, viu? 9h47. A rádio da cidade, Metrópole FM. 9h52. E não torcer pelo Bahia. Esse também. Essa última aí que o senhor falou tem que ser 24 horas. Paulo Kiki. Bom, eu devo botar o Robson na linha. Doutor Marcelo Zollinger aqui, figuraça. Ele é médico diretor de núcleo de obesidade e cirurgia bariátrica do Hospital da Bahia. Paulo Kiki, ele responde. A última pergunta vai ser a sua, viu, Paulo Kiki? Se ele vai assumir o espanhol ou não. Robson na linha 2. Bom dia, Robson. Bom dia, Bocão. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de perguntar ao entrevistado aí, quem faz cirurgia e volta a engordar, se tem algum núcleo, alguma coisa que possa ajudar esse pessoal? Olha, a reengorda é um dos maiores problemas que nós temos hoje na cirurgia bariátrica. Esses pacientes têm que procurar acompanhamento psicológico de equipe multidisciplinar e nutricionista. Se ele voltar a fazer dieta, se ele fizer exercício físico, se ele acabar com a transgressão alimentar, ele tem todas as condições de voltar a perder o peso e ficar com o peso que conseguiu perder depois da cirurgia. Eu não aconselho um segundo procedimento cirúrgico, eu aconselho mais um foco na equipe multidisciplinar. Ok, nós estamos ao vivo aqui com o doutor Marcelo Zollinger. Ele é médico, cirurgião geral e bariátrico e superintendente executivo do Hospital da Bahia. Dona Maria de Fátima na linha 3, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com o doutor Marcelo e perguntar a ele. Eu tenho uma sobrinha que está querendo fazer essa cirurgia. É em Itabuna. E lá já estão fazendo através da laparoscopia. É correto? Olha, eu não sei se Itabuna já faz o procedimento por videolaparoscopia. Na verdade, existem vários métodos cirúrgicos e existem duas abordagens para se chegar ao método cirúrgico intraabdominal. Ou a cirurgia aberta, em que existe o corte, ou a cirurgia videolaparoscópica. O objetivo final das duas é igual, emagrecer, e as duas emagrecem. Só que a videolaparoscopia, ela não tem a questão da cicatriz, o retorno ao trabalho é mais rápido, ela sente um pouco menos dor. Então é um procedimento que hoje é chamado padrão ouro para o procedimento bariátrico. Mas a cirurgia aberta é realizada também, o SUS hoje, ele só fornece o procedimento pela via aberta, mas em momento nenhum essa cirurgia é uma cirurgia inferior à cirurgia videolaparoscópica na questão do objetivo final, que é o emagrecimento. Simone diz o que aqui, Milênio, notícia importante para o Metro 1 também, vamos lá. Acidente terrível agora no Caminho das Árvores, um carro caído na vala. Nossa, Angélica diz o quê? Doutor, minha filha tem hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Ela está com 25 anos, tem 1,67 m, pesa 90 quilos. Já tentou de tudo e não consegue emagrecer. Será que pode fazer a bariátrica? Bem, uma coisa é o hipotireoidismo, ela precisa tratar com o endocrinologista, não é? Ela precisa ser fiscalizada, vigiada pelo endocrinologista para resolver o problema da questão da tireoide. Uma outra coisa, ela está dentro do consenso. Me parece que essa paciente, pelo que eu estou imaginando aí, ela deve ter um IMC acima de 35. Se ela tiver comorbidades, e o hipotireoidismo não é uma comorbidade que interfira no consenso para definir se vai para a cirurgia ou não, ela realmente precisa ser vista, precisa ser analisada para a cirurgia bariátrica. Gabriela diz o que, Milene? Bom dia, Bocão e doutor Marcelo. Eu fiz minha cirurgia bariátrica há pouco mais de 6 anos com o doutor Jorge Chalub e não tenho o que reclamar. Ele foi maravilhoso comigo e com minha família, me dando segurança e amparo desde o pré e até hoje. Só tenho a agradecer. Que bom. Ótimo. Hélio, na linha 4. Bom dia, Hélio. Bom dia, Zé. Um prazer falar com você. Como é que vai, amigo? Tudo bem, amigo? Tudo bem. Olha, eu fiz o exame ecográfico da próstata, você vai ficar surpreendido. E deu hiperplasia prostática. Além do mais, eu fiz o PSA, deu 5,96 quando o valor de referência é 4. O PSA livre deu 1,82 quando o valor de referência é 0,95. Médico particular, pagando em clínica. Ele não fez o toque retal, que é fundamental, segundo todo, está se ouvindo direto aí.
E aí, doutor? Ele tem que procurar um urologista. Né? Eu acho que o caminho agora é esse. Me parece que é um paciente que tem uma próstata grande. Eu não sou urologista, mas sou como médico, uma próstata grande. O PSA pode realmente aumentar nessas próstatas, mesmo que a hipertrofia seja uma hipertrofia benigna. Eu aconselho ele procurar um urologista. Bom, e a pergunta de Paulo Kiki. Você estava ontem em algum lugar bebendo? Você estava em algum lugar bebendo ontem? Bebendo? Eu vi. Bom dia, Zé Eduardo, é comigo? Estava em algum lugar Aline, bebendo Castelo Branco? e bateu selfie. Sim, por quê? Tá bom. Paulo Kiki tem uma última pergunta para fazer para ele. Paulo Kiki pergunta se o senhor vai de fato assumir a direção do Hospital Espanhol. Sim ou não? Será que Paulo Kiki sabe disso? Não sei. Não é, rapaz? Não, Impressionante, rapaz. Paulo Kiki é uma pessoa muito bem informada. Só tem aquele defeito, né? É torcedor do Bahia, né? No momento. No momento é. Com essa diretoria que tá aí de mentira, no momento é. Bem, olha, é uma honra, né? Ser lembrado para tentar ajudar. Eu acho que essa questão do espanhol é uma questão de toda a Bahia, entendeu? O Bocão é sua também, Bocão. Com É certeza, de todos nós. eu lutei aqui Existe, também com o Mário. eu sei disso, é do Mário, da imprensa, do governo, entendeu? Do empresariado. Eu acho que o Hospital Espanhol é um sintoma que não pode acontecer de uma Bahia que está andando para trás. Eu acho que nós temos de pensar motivados numa solução para o espanhol. Eu tenho grandes amigos na colônia, grandes amigos no conselho, na diretoria, pessoas, olha, foram 30 e tantos anos de convivência, né? Então, ser lembrado para tentar ajudar no processo do Hospital Espanhol é uma honra para mim. E se nós garantirmos condições para que isso aconteça e que se isso for, de certa forma, um consenso, que eu tenho o apoio de todas as pessoas, eu acho que, em absoluto, eu posso negar que teria vontade de ajudar o meu estado. Não é o Hospital Espanhol, é a população. As emergências estão cheias. Né? Nós, por exemplo, lá no Hospital da Bahia, hoje, você vê uma situação, nós passamos a atender quase 200 pacientes de emergência por dia. É mesmo? O Aliança está nessa situação, o Português nessa situação. Então, há já uma diminuição dos leitos quando se perde uma instituição daquela. Com credibilidade, porque aquela instituição tinha credibilidade, a comoção dela é muito grande, da cidade pelo fechamento é muito grande. Então é mercado de trabalho para técnicos, para enfermeiros, mercado de trabalho para médicos, entendeu? Administrativamente, enfim, eu acho que todos nós temos de nos engajar num projeto. O senhor ficaria o quê? Nos dois? O Hospital da Bahia e lá? Ah, claro. O Hospital da Bahia... Você não larga mais não? Mais nunca, né? Mais nunca, porque foi um projeto que realmente deu certo, eu me sinto extremamente confortável lá, e nós poderíamos trazer a experiência de resgate de uma instituição. Você fez no Hospital da Bahia resgatar o espanhol. Claro, e eu acho que, mas aí tem que ter o quê? Um apoio de todas as correntes para que a gente não viva mais. O resultado do Bahia, qual foi? O resultado do Hospital da Bahia foi o fato de nós termos uma decisão muito centralizada, né? E isso precisa acontecer também no Hospital Espanhol. A gente tem que ter um consenso para que a gente possa criar uma motivação, né, empresarial, uma motivação médica, uma motivação com fornecedores, até para que a gente possa administrar todo esse passivo e possamos devolver o hospital à população. Eu não tenho absolutamente nada contra, pessoalmente, a entrar num projeto desse. A minha vida foi pautada em desafios. Eu acho que a Bahia precisa desse tipo de coisa. Agora, não sei se eu sou o melhor nome para isso. Eu acho que existem vários... Mas já foi sondado, doutor? Já teve um princípio de conversa? Já conversamos. Eu não posso negar absolutamente que nós já conversamos e que eu acho que é um projeto que interessa a toda a Bahia e que a gente precisa com muito cuidado para não ter absolutamente... E criando, sabe, Bocão, criando uma condição de que haja possibilidade de que a coisa aconteça. Nós não podemos absolutamente entrar num projeto sem saber como sair dele, até para não me desgastar, né? Então o projeto do Hospital Espanhol é um projeto que tem que envolver toda a Bahia e eu estou disposto, se for o nome indicado, de consenso, a que a gente possa realmente fazer um projeto lá dentro. Obrigado ao doutor Marcelo Zollinger, médico, cirurgião geral e bariátrico e superintendente executivo do Hospital da Bahia. Última notícia, Milene Rios.
O acidente no Caminho das Árvores envolvendo 3 veículos na rua do Jaracatiá, sentido Avenida Paulo VI. De acordo com a Transalvador, um dos carros caiu no córrego que margeia a via. Ainda segundo o órgão de trânsito, o SAMU foi acionado para prestar atendimento às vítimas. O tráfego está lento no local, reflete também na Alameda das Espatódias e na Paulo VI. Doutor Marcelo, um abraço, viu? Muito obrigado pela presença aqui hoje. Bocão, eu fico honrado de estar aqui com você. Nessa casa, ver você junto de Mário, para mim é um prazer como baiano, entendeu? Sei da sua vontade de que as coisas aqui no estado continuem e melhorem cada vez mais. Entendo sua atitude provocativa para que essas coisas aconteçam realmente. E eu acho que a Bahia tem que agradecer a você por você ser assim, não é? Para a Rádio Metrópole ter trazido você para junto de Mário criar um projeto desse porte. E é essas coisas que a gente precisa, de certa forma, ver na Bahia. Tá? Obrigado, doutor. Um abraço a Elaine Vajão, que está aqui com a gente. Um abraço a todos vocês. Qual é o assunto hoje? Um abraço para o doutor Marcelo, para a Elaine, queridíssimos. Expo Chique. Expo Chique. Expo Chique. Você vai ouvir, meu amor, Salton é um evento que vai acontecer grande. E aí vamos falar a respeito desse evento. Tá bom? Um beijo para você. Vai botar tchau. o biquíni esse final de semana? Vou amanhã. Vai? Que indiscreto. Vai pra Bahia de Todos os Santos? Vou. Vai. Você vai me emprestar sua lancha, não é isso? Tchau. Tchau. A Rádio Metrópole apresentou Jornal da Bahia no ar.